assim. Passava então de seguida a palavra ao representante da Confederação do Turismo de Portugal, Dr. Nuno Bernardo, vogal da Comissão Executiva, que também irá fazer a sua intervenção online, um tempo de referência de 10 minutos, com a tolerância que tem sido observada para as restantes intervenções de 2 minutos. Muito obrigada e tem a palavra o Dr. Nuno Bernardo, peço desculpa. Muito bem, muito boa tarde a todos e a CTP agradece o convite da Comissão. Bom, o Livro Verde de facto é muito interessante, é um repositório muito interessante, ele está bem estruturado e bem desenvolvido. Nós, Confederação, percebemos perfeitamente as preocupações, as vantagens e as desvantagens que o Livro Verde enuncia e quando acabamos de ler o livro e de proceder a toda esta análise... Dr. Nuno Bernardo, peço desculpa, nós não estamos a receber a imagem da sua intervenção, estamos a ouvi-lo perfeitamente, se calhar não ligou a câmara, pedia que verificasse. Não liguei, tem toda a razão, pronto. E portanto... analisando e então que ligasse, continuamos sem imagem. Agora já? Agora já, sim. Muito bem, tem a palavra. O sistema é aqui um bocadinho diferente daquela plataforma que nós costumamos utilizar. Bom, e aqui chegados e observado o estado da arte que o Livro Verde nos desenha, nós temos que nos perguntar qual é o espaço que fica para ocupar no nosso Código de Trabalho e no nosso quadro jurídico laboral. E, na nossa opinião, o espaço que permanece para ocupar, de facto, não é muito. E é uma opinião que já foi, de alguma forma, também aqui veiculada por muitos dos parceiros sociais que já interviram. Porque muitos dos aspectos do Livro Verde que estão evidenciados já têm resposta do ponto de vista macro na nossa Constituição, naquele grande chapéu legislativo que é a nossa Constituição, mas também na nossa legislação, seja no domínio jurídico ou laboral, seja no domínio da proteção de dados e em muita legislação dispersa que o nosso ordenamento jurídico tem. Isto para referir que, no nosso entendimento, em Portugal a solução imediata não deveria passar pela alteração à lei. Contudo, nós entendemos que esse, porventura, será o caminho que irá ser seguido e estamos disponíveis, naturalmente, até pela responsabilidade que temos do nosso Estatuto de Parceiro Social, para discutir alguns ajustes em sede de concertação social. Mas também consideramos que a fase que vivemos não é aconselhável para legislar, porque legislar no epicentro de uma crise, onde algumas das questões pertinentes que são levantadas pelo Livro Verde e que requerem reflexão, podem de alguma forma ficar prejudicadas pela pressão da crise que vivemos. Por outro lado, para a Confederação, quando eu referi que estamos disponíveis para discutir ajustes, não estamos disponíveis para, a propósito do Livro Verde e das suas conclusões, iniciarmos uma grande reforma ou uma grande alteração ao quadro jurídico laboral, porque essa grande reforma já aconteceu em 2019, no combate da dita precariedade e, portanto, não estamos disponíveis para instar um processo de diálogo social nesse sentido, nem para voltar à discussão e no sentido de reverter e revogar importantes instrumentos de regulação das relações laborais que causam e causaram enormes problemas de gestão às empresas e muito potenciados até por este momento de crise que nós vivemos. E, portanto, consideramos também que a discussão que estamos a ter sobre o Livro Verde tem de ocorrer a par e passo com o processo de negociação que ocorre na concertação social. Ou seja, e neste aspecto nós temos que fazer uma crítica ao Governo porque é preciso perceber qual é o papel que se pretende atribuir à concertação social. Ou seja, foi estabelecido o compromisso com os parceiros sociais de discutirmos o Livro Verde naquela sede. Terminando o espaço de discussão pública e terminando o espaço de discussão em CPCS, seriam então desenhados, através de um livro branco ou não, ainda não sabemos, quais os eventuais ajustes que a legislação poderia vir a acolher fruto dos factos evidenciados no Livro Verde. E após esse período de concertação, de discussão, essas soluções passariam para as mãos do Parlamento, a sede própria, o legislador, e dos devidos entendimentos que têm de ser feitos nessa sede. E é neste entendimento de que a CTP estava, de construirmos soluções para o futuro do país em termos de no clima de concertação, etc., que somos surpreendidos depois com inúmeras iniciativas legislativas em sede da Assembleia da República, nomeadamente o Partido Socialista, naquilo que tem a ver com o teletrabalho. Portanto, a legitimidade existe, o legislador está no Parlamento, mas também nos assiste a nós, CTP, questionarmos qual é o tipo de compromisso que existe em sede de CPCS, porque que tipo de paz social e que tipo de diálogo social é que nós queremos promover nesta fase. Eu hoje de manhã ouvi, por parte de um senhor deputado, que a legitimidade política é do Parlamento. Isso é indissociável, ninguém questiona, nós não questionamos. O que nós perguntamos é se num tema desta importância não valerá a pena, para o futuro do país, serem construídas soluções concertadas e articuladas com
com o devido tempo e num espectro para além da pandemia, pensarmos para além da pandemia. Porque neste momento, no futuro do trabalho, nós temos que ter presente que as alterações são tantas e a inovação é tão grande que o que nós temos que perceber é que vamos estar sempre em transição, vamos estar sempre em dinâmica. E é nesta dinâmica que os parceiros sociais têm um papel relevante, porque estão muito próximos da realidade, nomeadamente no nosso caso, daquilo que é a realidade do que acontece nas empresas do turismo. E nós também entendemos que, ao invés de termos um quadro regulatório estático que rapidamente é ultrapassado pela realidade, muito embora seja inevitável e porventura teremos que mexer no Código de Trabalho, nesses pequenos ajustes, mas temos que criar condições, e isso já foi referido, para termos um espaço onde a negociação coletiva possa rapidamente incorporar estas transformações digitais e para que o espaço do diálogo social dê uma grande ajuda. E, portanto, nós temos que ter em atenção o seguinte, é que muitas vezes o livro verde, o livro conclui pelos caminhos que podem ser percorridos, chamando a atenção para algumas questões. Estão todas corretas. Mas, por ser um repositório de factos, ele tem de ser articulado com a realidade. E esse é que devia ser o ponto de partida, já que também foi dito, porque Portugal, no domínio do digital, nós já partimos tarde e ainda temos um caminho a percorrer no domínio da info-exclusão das empresas e dos seus trabalhadores. Portanto, o livro verde, por vezes, parece não falar da realidade portuguesa e não nos esqueçamos que em Portugal há temas relevantes para serem devidamente tratados no domínio do digital. Eu falo pelas empresas do turismo, nomeadamente no domínio do futuro do trabalho. É que muitas empresas, muitas micro e pequenas empresas nem ouviram falar neste conceito e, portanto, há constrangimentos. As empresas carecem ainda de desenvolver e implementar processos adequados ao futuro do trabalho. Há ainda pouca maturidade digital nas empresas, não só do turismo, mas do ponto de vista transversal, mas no turismo com certeza. E depois estamos a falar de que empresas? É que todos nós conhecemos os dados do Banco de Portugal e Portugal é formado maioritariamente por microempresas, 89%, mais coisa mesmo, menos coisa. E esta também é a realidade europeia, é que 99% das empresas europeias são micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, esta transformação digital, às vezes o livro verde parece que estamos a falar para as grandes empresas e a transformação digital, o futuro do trabalho, não é só para as grandes empresas. Portanto, muitas vezes estas micro, pequenas empresas, quando falamos de digitalização, transformação digital, tudo isto é uma miragem. Porquê? Porque temos problemas de conectividade, das redes, a maioria do nosso país, a cobertura da rede ainda é feita por routers, a internet móvel, com baixa cobertura de sinais, e tudo isto depois vai manifestar-se nos processos de potenciarmos a inovação, de co-criarmos inovação, de incorporarmos o digital. E, portanto, há dificuldades, o livro verde aborda-as, mas esse teria que ser o ponto de partida. Tem que ser definidas ferramentas de planeamento estratégico e de gestão do digital nas empresas, a questão da falta de competências digitais ao nível da gestão, ao nível dos trabalhadores, a reduzida desmaterialização dos processos e a pouca utilização das plataformas digitais de natureza colaborativa e toda esta articulação que por vezes falha dos centros de investigação, da academia, dos polos de inovação e das empresas. Portanto, há um caminho longo ainda a correr. E, portanto, este conjunto de constatações que eu referi releva esta necessidade que as empresas têm, de um modo geral, em concertação com o Estado, e aqui entenda-se o Governo e o Parlamento, de refletirmos estrategicamente sobre a forma como estamos a desenvolver e como vamos partilhar este valor por via do digital. E, portanto, o livro verde levanta as questões que nós já conhecemos, hoje de manhã já foram abordadas na especificidade, a CTP remeteu o seu parecer por escrito ao Governo, as nossas observações mais específicas já foram feitas em sede CPCS, também já as comunicámos por 2 vezes à Comissão à Coordenação Científica. Temos todo o gosto em fazer chegar os nossos contributos aos grupos parlamentares, mas para darmos os passos que eu referi e para que este futuro do país seja feito também à custa do futuro do trabalho, temos que articular essas conclusões do Livro Verde com 4 aspectos essenciais, que é para eu terminar. Um deles é o Plano de Ação para a Transição Digital, que parece que ficou mais ou menos esquecido nesta discussão do Livro Verde sobre o futuro do trabalho. Depois há um aspecto fundamental para os próximos anos e para o futuro do país, que é o Plano de Recuperação e Resiliência. Como é que nós vamos articular esse plano, a magnitude desse plano, com estas matérias, com o mercado de trabalho e com estas carências, estas fragilidades que eu evidenciei. E depois como é que nós vamos conseguir articular a discussão que estamos a ter em sede de CPCS, com o Governo, com o Parlamento, como é que nós vamos conseguir concertar boas soluções para o futuro do país, para além daquilo que é esta fase pandémica. E, portanto, se nós fizermos na opinião da Confederação do Turismo, se fizermos este trabalho bem feito, esta articulação, esta concertação entre todos os agentes políticos e sociais e etc., nós vamos ter um futuro do trabalho que nos orgulha a todos nós. Portanto, eu terminaria a minha participação, a minha intervenção inicial desta forma e depois, se seja necessário, alguma questão mais específica, ficará para a segunda ronda. Muito obrigado.